Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz em Cristo. Do livro Ceifa de Luz, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, intitula-se Subdesenvolvimento Espiritual. Quando eu comecei a ler, eu lembrei do livro Paulo de Estevão, quando eu li a epígrafe de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 1, que diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputa. Aí Paulo estava em Atenas, levando os ensinos de Jesus, falando sobre Deus, falando da boa nova, mas só que ele foi tratado assim, com muita frieza, e descreve que um por um foi saindo, mas ricos em cultura. Aí quando fala subdesenvolvimento espiritual, baixo desenvolvimento espiritual, baixo desenvolvimento moral. E isso é muito importante para nós analisarmos na atual conjuntura, porque a gente observa o livro dos Espíritos e está tudo atual. Até porque nós estamos tão atrasados, mas tão atrasados. E eu também recordei da questão 793 lá do livro dos Espíritos, que fala a respeito de uma civilização completa. E a espiritualidade responde a Kardec. Ele disse assim, mais ou menos assim, quando nós expulsarmos do nosso meio os vícios e tratarmos uns aos outros como verdadeiros irmãos e praticarmos a caridade cristã. Tão avançado, porque se a gente for analisar, nós somos avançados porque temos tecnologia, vestimos bem, temos celular, temos computador. E o básico, qual é da condição moral? Educação e respeito. Não é nem amor, educação e respeito. Nós vemos a escassez desse sentimento na sociedade. As pessoas são intolerantes, nós somos intolerantes. Qualquer coisinha nós ficamos irritados, sem tolerância. E nós ainda somos muito preconceituosos, tanto de raça, de casta social. Tem meios que tratam a mulher como inferior ainda. Quando uma mulher vai conversar, ou tem outras pessoas conversando, a atenção não volta para ela, até mesmo pela conversa. Isso é automático, né? Então a gente vê, assim, no perfil das pessoas, um tratamento, não é nem porque ela quer, mas é algo inato, parece que já trata as pessoas com desprezo. Por quê? Subdesenvolvimento espiritual, baixo desenvolvimento moral. Nós precisamos de trabalhar isso. Vejamos o que Emmanuel comenta a respeito. Quando a palavra desenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Porque nós temos uma sociedade que muitas pessoas passam fome, muitas pessoas são desprezadas. Lembra da questão 793 do livro dos Espíritos? Quando nós expulsarmos os vícios do nosso meio e tratarmos uns aos outros como verdadeiros irmãos e praticarmos a caridade cristã, é o que está faltando. Está faltando desenvolvimento moral. Darmos mais atenção, amarmos mais, trabalharmos mais, servirmos mais. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem. Não obstante, quase toda ela
constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. Quando a gente pega o Evangelho, e não são poucas lá não, a espiritualidade, ela é objetiva em trabalharmos nós. E sempre fala assim, espíritas, um vocativo. Você nota que está falando é para nós. Porque nós temos uma responsabilidade maior, porque nós conhecemos muito. Se a pessoa fala assim, eu não conheço leis divinas. Não tem como. O livro dos Espíritos é perfeito. Não tem nada ali que deixa passar despercebido. Por isso que quando nós espíritas erramos, nós erramos em duplicidade, por saber e por fazer. E quando fala espíritas, quanto mais lhe será dado, mais lhe será cobrado. Será de nós. Não é do evangélico, não é do ateu, não é do católico. Não. Eles não têm como nós temos uma síntese tão perfeita de leis divinas. Não tem. E nós temos. Então a responsabilidade é maior para nós. Não temos como alegar que não sabíamos, alegar qualquer desculpa. Não, nós não podemos. No plano espiritual, imagina. Até porque André Luiz, quando foi alegar isso, quando ele foi recebido lá pelo ministro, entrava de 2 em 2, ele foi observando, ouvindo a conversa com a senhora, e ele queria desaparecer. Se ele tivesse um poder ali, ele derretia e sumia ali, ó. Mas ele não teve como fazer isso, né? Aí ele ficou caladinho, engoliu tudo e não falou mais nada. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentor de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudanças. Intelectuais, mas falou em mudança, qualquer um de nós, isso em qualquer lugar, no templo, no serviço, nós temos essa dificuldade. Então nós temos dificuldade para mudanças. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas, em que outros grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto, que se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas e se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros, muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização, mergulham-se na dor que acreditam sem consolo. Aí a gente observa, nós não temos motivo para agir dessa forma. Por quê? Nós não temos certeza da existência de Deus, de um ser criador, que nos dá as oportunidades, os meios da nossa evolução. Mas nós não temos certeza da reencarnação? Ainda existe dúvida? Aí alguns falam assim, eu não sei não. Mas quem te jungiu a esse corpo? Qual o controle que cada um de nós temos disso? Qual o domínio que nós temos disso? Nenhum. Temos controle e domínio nenhum.
nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, mas não temos domínio nenhum disso. Porque o ser superior, a equipe superior que nos jungiu esse corpo, eles fazem quando quiserem. Nós não temos aí controle de, vou sair agora do corpo. Forçou, cometeu desequilíbrio. Aí é outra história. Eu quero ver na espontaneidade. Mas será que existe vida após morte? Muitos já viram espíritos. E, nossa, faz questão de não acreditar, fazer vista grossa. Porque, como? A questão é, qual o nosso raciocínio perfeito de trazermos conhecimento e de desenvolvermos conhecimentos? Então, os pontos básicos que a espiritualidade passa para nós temos muito mais além do que os básicos. Nós sabemos, às vezes, assim, qual questão sim assim do Livro dos Espíritos? Então nós temos intelectualidade. O que falta em nós? Maturidade espiritual. Mas nós estamos a caminho. Ou às vezes sofrendo, nós vamos ter que aprender. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo, que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, vem enfraquecendo, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções da fé. Nós ainda estamos em que período mental? Porque nós ainda, com tanto conhecimento, às vezes vamos sair do meio espírita, porque muitos conhecem a Bíblia, já sabem do conhecimento da vida de Jesus, onde Jesus trabalha o amor, trabalha muitas leis divinas, mostrando para nós, mas porque muitos ainda estão arraigados no Deus do Antigo Testamento. E não o que Moisés apresenta para nós. Porque quando Moisés apresenta o Deus para nós, aí a gente lê o Decálogo, Deus único. Tudo bem. Mas aí com Jesus é outra história. É um Deus amor, um Deus Pai. Não aquele Deus guerreiro, ciumento, que fulmina a nação. Hoje nós não concebemos isso. Nós espíritas. Mas outros concebem. Mas por que eles não dão um salto para Jesus? Ainda fica nessa ideia antiga, né? Então aí a gente precisa fazer o quê? Como fecha aqui, trabalhemos nas novas construções da fé para nós espíritas. Mas como que nós vamos trabalhar nessa nova construção da fé? Através do exemplo. Que nós possamos fazer melhor. Que nós possamos arrastar através do exemplo. Porque de teoria tem demais, mas a chamativa é para nós espíritas. Que nós façamos e trabalhemos, amemos e possamos servir mais com Jesus.